Bom dia, bom dia, olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, ao Poli Ensina. E hoje eu tô com um tema muito legal que eu vou colocar já aqui no meu Instagram, que eu já coloquei aqui no YouTube, no Face, que é um tema bem interessante. Muitas mães nem sabem o que é isso aqui e confundem muito. Então, hoje eu vou tirar aí muitas crenças da cabeça de vocês, certo? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Oi, tudo bem, Janaína, Larissa, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Poli Ensina. Aqui é um canal que eu faço com orientações gratuitas online para você ter assim ajudar na jornada de vocês fazerem os seus bebês dormirem mais de 10 horas por noite no bercinho e sem que eles se sintam abandonados. É aqui eu estou entrando nos meus três canais, no Poli Ensina do YouTube, no Poli Ensina do Facebook e no Poli Ensina do Instagram. E hoje, né, é um dia especial, um dia para os cristãos que é a Sexta-feira Santa, como é chamada, né? Que a gente vai estar passando na época da Páscoa, a época que Jesus morreu por nós para nos salvar. Então, hoje é um dia bem especial, o dia que ele entregou a vida dele para nos salvar. E assim, gente, hoje eu vou falar de um tema muito importante que confunde muito a cabecinha das mães, que é o tema do Poli Ensina de hoje: efeito vulcânico. O que fazer? Quem é que sabe o que é efeito vulcânico? Efeito vulcânico, ele é uma palavra que foi dada por uma estudiosa de sono de infantil e ela retrata muito bem, com muitos detalhes, como é esse efeito vulcânico. Então, o efeito vulcânico ele é muito confundido com várias patologias, com vários problemas, certo? Principalmente os bebês pequenininhos, de 0 a 6 meses, e ele é muito confundido com cólica, a cólica do recém-nascido, a cólica do bebê, certo? Que vai assim, a maioria dos pediatras, né, tem um consenso que vai até os 3 meses e alguns chega até os 6 meses, certo? E a gente tem que separar aí, tentar colocar, ver sintomas, ver o que é que está acontecendo durante o dia do bebê e tudo, para que realmente esse efeito vulcânico seja confirmado ou se é alguma patologia. Porque o efeito vulcânico, ele não é uma doença, gente. Não é uma doença. Mas ele é confundido com algumas doenças. Com a cólica do recém-nascido, com os gases, com dor, com uma série de fatores, né? Ele é confundido com hiperestimulação também, apesar de que ele vai ser assim, ele vai ser é, explodido ali por causa de hiperestimulação, certo? Então, o que é que acontece com a criança que tem efeito vulcânico? Ela apresenta vários sintomas e muitas mães ficam desesperadas, não sabem como agir nesse momento. Mas, em primeiro lugar, a mãe precisa saber: será que foi efeito vulcânico? Vou contar uma historinha bem rápida. Ontem, quando eu fui atender um bebê, ele tem 2 meses. Ontem à tarde, cedinho da tarde, ele foi para a consulta com o pediatra. Aí foi tudo, saiu já, não conseguiu dormir,
ficou mamando um pouquinho e depois tentou dormir, não conseguiu. Depois que o bebê saiu do pediatra, os pais resolveram passar com o bebê, certo? Na casa dos avós, que não tinham visto o bebê ainda, né? Pessoalmente. Então, eles aproveitaram a saída e foram lá e passaram na casa dos avós. Então, os avós estavam lá, né? Confinados e tudo, mas tinha um avô, a avó, tinha a outra pessoa que estava lá, né? Com eles e tudo. E aí o que é que acontece? Cada um deles colocou o bebê no colo. E colocou, ai, oi, tá, e batendo foto, e bate, e vai, e volta. E o bebê lá, né? Indo para um braço, indo para outro e tudo. Mas tudo bem, ele chegou em casa. E quando ele chegou em casa, ele me avisou e tudo, que tinha chegado em casa, o paizinho me avisou. E eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, o bebê estava assim. Ela disse assim: ai, Paulina, você chegou na hora, porque ele tá aqui querendo mamar. Ele estava começando a ficar bem enjoadinho, bem irritadinho. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Estou contando aqui uma história sobre efeito vulcânico, que hoje é a nossa aula do dia. Efeito vulcânico, o que fazer? Então, o bebê, ele começou a ficar bem inquieto. E eu perguntei para ela, eu disse, mãe, qual foi o horário que ele mamou? Aí ela pegou e disse, Pauliana, ele mamou 2 horas da tarde, mamou bastante, mamou 2h50. E agora, eu disse assim, mas agora são 3h20, certo? Se ele tinha mamado 2 horas da tarde, se ele tinha mamado 3h50, ou 2h50, 3h20, provavelmente ele não estava com fome. Ela, ai, não, mas ele está muito irritado, muito enjoadinho. E essa irritabilidade, ela estava achando que ele queria peito, né? E o que foi que aconteceu? Eu disse assim, não, vamos então colocar aqui, vamos ajudar o bebê, vamos ficar aqui com ele no colo. E aí eu comecei a ficar com ele no colo e tudo, ele começou a ficar assim um pouco inquieto, e eu disse, não, vamos ficar aqui com ele só para ver. E acabamos, eu fiz um método, uma técnica lá e tudo, para poder o bebê ficar mais tranquilo, e ele começou a ficar bem inquieto e tudo, e acabou dormindo depois de uns 10 minutinhos no meu colo. Ele dormiu no meu colo e tudo, e a gente deixou lá no colo um pouco, e depois ele foi para o carrinho. Só que com pouco tempo, com 10 minutos, ele despertou de novo, chorando, 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 e lá, fomos lá, colocamos no colo, e a mãe ninou, e o pai ninou, e a gente percebia que ele não estava com fome, ele estava cansado, exausto, sem conseguir se organizar para dormir. Então, o que é que acontece? Aí eu fui, né, conversar com eles, porque ele não conseguiu dormir, realmente, o bebê não conseguiu, ficou para lá, ficou inquieto, irritadíssimo e tudo, e a gente começou, eu coloquei o bebê para mamar e tudo, aí ele foi melhorando um pouco. Mas quando eu soube dessa história, né, que ele tinha ido para o pediatra, tinha ido para a avó, tinha passado por vários braços, então a gente percebeu o quê? Que o bebê estava totalmente assim inseguro. Ele não sabia o que é que a gente ia fazer com ele, certo? E é interessante que quando a gente fez todo o processo lá, né? Colocamos uma orientação ali já fazendo com os pais, a gente já percebeu que na próxima soneca dele, na hora que ele foi dormir, nós conseguimos fazê-lo dormir muito fácil mesmo. Inclusive, o bebê dormiu no carrinho, sem ser no nosso colo, né? Bebezinho de 2 meses, dormiu no carrinho.
Então, o que é que acontece com isso? É só porque o bebê ele saiu da rotina, ele saiu ali daquele do norte dele e começou a ficar muito irritado. Por quê? Porque o bebê não estava sabendo o que é que ia acontecer com ele nos próximos minutos. Então, o que é o efeito vulcânico? O efeito vulcânico é uma pressão que é muito bem descrita por uma estudiosa de sono, que é uma pressão hidrostática, que a criança ela vai acumulando cortisol, né, que é o hormônio do estresse, é o hormônio do dia, mas esse hormônio, quando ele não baixado nas sonecas, certo? Que a gente chama cortisol, mas na realidade é o aumento da adenosina, certo? Ele é o aumento da adenosina, a adenosina ela vai subindo, 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 e chega um momento que ela faz com que o bebê tenha sono, né? Com que a gente tenha sono também. Então, o pico da adenosina faz com que o bebê tenha sono. E esse sono, se ele não for atendido, se ele não for, diz assim, olha, ele tem que dormir agora. Se ele não for atendido, a adenosina continua subindo e ela é responsável pelo aumento da pressão hidrostática. Então, um bebê que não faz boas sonecas, eu tenho pacientes que dizem assim, Pauliana, meu bebê tem 1 mês e meio e ele passa a tarde inteira acordado. Gente, passar a tarde inteira acordado é óbvio que ele vai fazer um efeito vulcânico. Por quê? Porque ele não sabe dormir. Dormir é uma habilidade, gente. E para que ele aprenda a dormir, ele precisa ser orientado. É igual a andar, é igual a respirar, né? Lógico que respirar é uma necessidade vital. E o sono também. Então, a gente tem até, eu li até um estudo sobre que foi feito em ratos, né? Que eles forçaram os ratos a não dormirem, né? Passaram lá 48 horas e forçando, né, e tal, eles não dormirem e em poucos dias vários ratos morreram, certo? Porque eles não conseguiram ficar acordados. Não é que o bebê vai morrer, mas é só mostrando que a força, a pressão, o hormônio em altas doses faz assim, causa um estresse tremendo. Então, esse efeito vulcânico, vamos supor que o bebê não durma durante o período do dia, então durma um pouquinho de manhã e passe o dia assim, sem conseguir dormir. No final do dia, o bebê ele tá com uma irritabilidade tão intensa que muitas vezes vocês dizem assim, ah, é a hora da bruxa, né? Será que é a hora da bruxa mesmo? Será que é uma inquietação que o bebê não consegue descansar? Mas essa hora da bruxa, ela pode muito bem ser um efeito vulcânico, o bebê ele explodindo por conta do aumento dessa pressão hidrostática que é a não diminuição da adenosina por conta da ausência de sonecas. Então, quando o bebê ele começa a ter esse efeito, o bebê chora intensamente, ele se joga para trás. Você tenta colocar no peito, ele fica brigando com o peito, briga, 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 como se às vezes aí a mãe já bota na cabeça dela que é o quê? Que ela tá sem leite, se ele tiver só mamando, certo? Ele também não aceita mamadeira se você der, ele simplesmente chora, não consegue ficar bem, não consegue ficar confortável. Aí você bota ele numa posição, aí ele não melhora, aí você bota noutra, aí ele não melhora, aí você faz outra. Ele não melhora, você entrega para outra pessoa, ai não, porque aquela ali ela sabe acalmar. E tome tremida de bebê, e tome sacudida para poder ver se alguém consegue melhorar o choro do bebê. E aí tome medicação, não é? Começa com a medicaçãozinha para gás, aí dá lá e tudo, aí o bebê
toma, mas não melhora. Aí dá outra medicação que também toma e não melhora. Aí, ai, não, essa daqui dá para dar daqui a meia hora. Aí dá de novo, ele não melhora. Tenta fazer de tudo para a criança parar de chorar e ele não para. E outra, e deixa no claro e fica trocando de braço se tiver outra pessoa. Aí, gente, é que piora. Então, assim, como é que a gente pode fazer para, primeiro, diagnosticar, né, entre aspas, diagnosticar o efeito vulcânico? É vendo o dia dele, é vendo o dia do bebê. Ó, um bebê que está em pico de crescimento, que tem uma dificuldade maior para dormir e você não consegue, o bebê que está em pico, ele está ali, mama um pouquinho, aí dorme, aí não consegue dormir, aí acorda de novo, aí ele vai fazer o quê? Mamar um pouquinho, ou então tomar ali a fórmula, o que seja. Daqui a pouco, de novo. Daqui a pouco, uma criança que é maior, que tem que dormir pelo menos uma vez ao dia, que é uma criança de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 1 ano e 3 meses, 1 ano e dois meses, mais ou menos, eles já estão fazendo ali uma transição de soneca, de uma soneca, de duas para uma, e essa criança passa o dia ali agitada, foi passar o dia na casa de praia e tal, e tome brincar, brincar, brincar. E quando chega depois do almoço, aí tá um monte de gente e a criança não adormece. E chega no final do dia, ela tá lá estourando, explodindo com um choro intenso e você acha que a criança tá com dor. Aí, como eu tô dizendo, né? Tome remédio. Dá remédio para cólica, dá remédio para gases, aí acaba fazendo um analgésico no bebê, aí o bebê toma ali, já tomou um monte de coisa, faz um analgésico para poder ver se ele melhora. Ah, melhorou, ixi, ele tava era com dor. Dor, gente. Ou ele tava sem conseguir dormir, certo? Então, muitas vezes as medicações, elas são usadas indiscriminadamente, entre aspas, né? Por quê? Porque os pais não conseguem identificar que realmente o bebê era no efeito vulcânico, porque não conseguiu fazer sonecas e ele estava ali sem se organizar, sem que alguém pudesse baixar essa pressão hidrostática. Então, quando você tem uma criança assim, independente da idade, a melhor coisa, gente, é você ir para um quarto isolado ali. Liga o ar-condicionado se tiver, então deixa o ambiente arejado, liga um ventilador, fica ali balançando com o seu bebê. Se ele não melhora, gente, olhe, o santo remédio que tem é você entrar debaixo do chuveiro com o bebê. Deixa lá, ó, o chuveiro batendo nas costinhas dele, você lá com ele, relaxando com ele, é a melhor coisa. É uma das coisas que não tem assim explicação, né? Mas a água, ela tem esse santo poder de ajudar o bebê a relaxar. Até porque quando você faz isso com o bebê, colocando no chuveiro, certo? Que você tá ali agarrada com ele, abraçada com ele, gente, isso dá assim um descanso, um conforto tão grande que eu já tirei vários bebês, vários de efeitos vulcânicos e tudo, colocando o bebê para se organizar, para relaxar embaixo de um chuveiro. Às vezes as mães perguntam, Pauliana, pode ser feito um ofurô e tudo? Até pode, se você conseguir segurar o bebê direitinho e tudo, mas às vezes o ofurô para algumas mães o bebê pode ficar muito agitado, ele pode ficar pulando, pulando, pulando e não relaxar tanto quanto o banho de chuveiro. Então, depois que você faz um banho de chuveiro ali agarrada com o seu bebê, para que ele possa relaxar, espera ali, gente, um tempo. Não é da noite para o dia, ou aliás, não é assim em 2 minutos que vai relaxar. Outra coisa, Paulina, mas eu não tenho chuveiro quente na minha casa. Se você tiver outra pessoa, aquece ali uma água, pega uma bacia bem grande com aguinha morna e pega ali, ó, vai colocando
no corpo do bebê, ele ali, ó, você com ele no chuveiro, né? No box ali do banheiro, e vai jogando água nele, tudo, para poder ele relaxar coladinho em você. Então, se você fizer isso, você vai perceber que ele vai começando a relaxar, vai começando a melhorar, e você pode dormir com ele desse jeito ali, seca e tudo, e fica com ele ali abraçado, para que ele possa ter um relaxamento e possa baixar essa adenosina, para que ele tenha uma melhora do sono daquele dia. Por quê? Porque o efeito vulcânico, quando ele se instala, a adenosina aumenta tanto que mesmo que você consiga fazer todo o passo a passo, consiga fazer a higiene do sono, o bebê pode ter múltiplos despertares à noite, porque ela não baixou, a adenosina não baixou. Então, os múltiplos despertares podem ser devido ao efeito vulcânico. Então, vamos voltar aqui. Se o seu bebê não faz boas sonecas, se ele não tem assim uma rotina, se ele não consegue baixar ali a adenosina durante as sonecas, se ele faz sonecas muito curtas e tudo, o que é que pode acontecer? Efeito vulcânico e o bebê ter múltiplos despertares à noite. Então, além dessa pressão hidrostática que o bebê pode apresentar, certo? De irritabilidade, de inquietação. Gente, o nome efeito vulcânico, ele foi dado por quê? Porque o bebê parece um vulcão entrando em erupção. Você consegue controlar um vulcão entrando em erupção? Impossível. Ele tá lá jogando lava, né, para todo canto e tudo. Por quê? Porque o bebê ele faz, ele pega na cabeça, ele fica ali. Você não consegue controlar um bebê com efeito vulcânico. E aí a confusão da cólica, certo? Por isso que a cólica do bebê, o bebê, ele assim, ai, Poliana, quais são os sinais da cólica? A cólica, o bebê, ele pode chorar durante o dia, ele pode chorar 2 a 3 horas, certo? Ali, chora, para, uma irritabilidade, uma inquietação. Ele chora muito, não é? Mas o choro não é assim, ai, hoje ele teve cólica. E, ixi, já faz tempo, Poliana, que ele não tinha uma cólica. Faz assim uns 15 dias que ele não tinha cólica. E hoje ele teve. Olha que esse menino chorou, chorou. A gente fez de tudo. Tive que dar até analgésico para ele. Mas quase ele não melhora. Então, será que foi cólica? Porque a cólica é um choro de aproximadamente 2 a 3 horas. Só que ela tem mais outros dois fatores importantes. A cólica, ela aparece no bebê mais de 3 dias na semana e no mesmo horário. Então, quando o bebê está com a cólica, né, instalada, geralmente acontece isso, sempre naquele mesmo horário, sempre naquele, com pelo menos 3 ou 4 vezes na semana e com aquela intensidade, né? É no mesmo horário, mais de 3 ou 4 vezes na semana e chorando de 2 a 3 horas, mais ou menos seguidas, né? Que o bebê não fica bem. Então, isso é a cólica. Mas o efeito vulcânico, o bebê pode estar ali tranquilo, perdeu a rotina, se desorganizou, perdeu as sonecas e a pressão hidrostática se instalou. E na hora que ele está querendo dormir, já final de tarde, que ele já não conseguiu dormir o dia inteiro, ele está ali com a cabeça por causa dessa alta da adenosina. E aí ele chora, 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 até conseguir dormir. E assim, gente, é bem difícil, certo? Por quê? Porque você pode esperar a maioria dos bebês que fizeram, né, ali um quadro de efeito vulcânico naquele dia, ele pode sim ter múltiplos despertares. E aí, gente, vamos lá.
Quem é que já viu o seu bebê entrar em efeito vulcânico? Quem foi que já viu o seu bebê? Bom dia, tudo bom, Martinha? Quem foi que já viu o bebê entrar em efeito vulcânico? Vocês já viram? Será que a, a- vocês já acharam que o seu bebê estava com cólica e agora, depois que eu dei essa explicação, será que não era efeito vulcânico? Hein, meninas? Hein, mãezinha? Martinha, olha, o meu várias vezes, né? Olha aí. Então, gente, o efeito vulcânico é isso, né? Olha aí, Karine. Não é verdade, gente? E às vezes a gente acha que é o quê? Cólica, né? Olha a Larissa dizendo, eu já vi. Exato. Pois olha, gente, é muito isso. Olha, é super importante isso. Então, Martinha, o choro de cólica acho diferente do efeito vulcânico. Sim, é. O efeito vulcânico é choro de vulcão em erupção. É um vulcão explodindo, né? É muito difícil controlar. Eu já fui 1 hora da manhã atender uma paciente, isso já faz algum tempo. Inclusive, ela é uma cantora famosa aqui no Brasil, vocês conhecem bem, mas não vou dizer o nome. Mas eu fui atendê-la, a bebê, 1 hora da manhã, aos gritos, certo? E ela achava que ela tinha era comido feijão e tinha causado mal no bebê, na bebê, que é a menininha. E assim, quando eu cheguei lá, a criança, ela já tinha me ligado e o choro dela foi o mesmo até eu chegar na casa dela, certo? E aí a gente fez o quê? Um banho. Na época eu fiz um banho de ofurô e ela gritando dentro do banho de ofurô, gritando, gritando. Depois que eu tirei, que molhei a cabeça dela e tudo, que eu deixei a bebê aqui agarrada em mim e tudo, foi que ela conseguiu relaxar. Depois de mais de 1 hora chorando, e ela não sabia o que é que tinha acontecido, certo? E realmente era um efeito vulcânico. Por quê? Porque passou o dia, né? A artista às vezes sai, aí sai com o bebê, porque ela só mamava, então ela teve que fazer show e tal, tal, tal. Aí realmente ela estava num clássico efeito vulcânico, certo? É, E aí, gente, digam aí as dúvidas que vocês têm em relação a isso. O seu bebê, ele já entrou em efeito vulcânico? O seu bebê apresenta cólica? O seu bebê, ele tem o que é chamado de hora da bruxa? Todo dia você percebe? Porque o bebê, no final de tarde, ele tem realmente uma inquietação maior. Qual é o bebê que dorme tranquilo à tarde? A gente conta nos dedos, né? Tranquilo, final de tarde, o bebê é muito difícil, você conta nos dedos. Ah, não, ele é bem tranquilinho à tarde. Mas a maioria dos bebês, inclusive bebês até maiores, né? Ficam mais agitados, ficam mais inquietos. Por quê? Porque o cortisol ele está ali baixando e a melatonina está aumentando, né? Se o bebê tiver aí por volta de 10, 11 semanas de vida, o bebê já começa a ter uma liberação mais regular de melatonina. Então, quando o bebê passa por esse estresse, né, de final de tarde, inclusive, quem é que não está estressado no final de tarde, hein? Quem é que não está? Uma mãe que já está o dia inteiro com o bebê com privação de sono, o bebê com dificuldade em dormir, dificuldade em fazer sonecas, ou então se faz sonecas, faz todo o tempo no colo. Então é uma mãe que também no final de tarde ela está tão estressada quanto o bebê. E aí você imagina uma mãe que está ali com os nervos, né, à flor da pele, tentando acalmar um bebê que também está assim. Então, quando a gente está estressada, quando a gente está cansada, quando a gente está irritada, gente, como é que você vai acalmar um bebê que está assim também? Eu tenho uma paciente minha que ela estava tão assim irritada e tudo, eu disse assim, olha, a melhor coisa é você contratar uma babá, já que você pode, contrate, porque eu tenho certeza
que a falta de sono da sua bebê é porque você está muito estressada, você está muito cansada e é super importante que você peça para alguém ajudá-la a colocar a sua bebê para dormir, a deixar a sua bebê mais calma e você consiga relaxar. E foi incrível que ela chamou uma pessoa até que era uma conhecida. Eu já tinha visto essa babá em vários locais e ela é uma menina muito joia, uma senhora já. E no primeiro dia, porque eu fui lá na casa dela, a gente colocou a bebê para dormir, inclusive no berço, né? Uma bebê que tinha um mês e pouco, não me lembro assim exatamente, mas tinha menos de um mês e pouco. E no primeiro dia que a babá chegou lá, a bebê dormiu praticamente à noite, né? A noite toda, assim, na idade dela, né? Dormir 5, 6 horas por noite já é uma coisa maravilhosa. Então ela disse, Poliana, foi tão bom eu conseguir relaxar, conseguir curtir minha filha no outro dia. Eu disse, olha aí, certo? E ontem mesmo eu recebi uma fotozinha dela, ela mandou para mim. A bebê dela tá com quase 3 meses e tudo, e tá dormindo a noite toda. Então, ela tá muito feliz, né? Uma bebezinha saudável e tudo. Então, gente, aqui eu tô vendo que a Arlete, Arlete, é porque aqui pra gente traduzir, né? Tudo bom, Arlete? Você tá dizendo assim, a rotina do sono já começa desde os primeiros dias? Sim, provavelmente, Arlete, você não assistiu a Semana do Sono do Bebê, que eu liberei agora, né, essa semana. Segunda-feira teve a primeira aula falando sobre associações negativas de sono e também sobre assim, um mito um erro fatal que a gente, né, vê as mães cometendo, que é o quê? É o bebê, é a mãe tentar deixar o bebê acordado durante o dia, não deixar fazer sonequinha à tarde para que ele possa ficar bem cansado e dormir à noite. E isso é um erro fatal. E isso desencadeia o efeito vulcânico, certo? Então, se você não assistiu, Arlete, vai lá na Semana do Sono do Bebê e tem essa aula na segunda, que eu dei na segunda-feira. Tem a aula da quarta-feira, que eu falo dos 4 pilares do meu método, e tem a aula que está sendo liberada, foi liberada agora, 8h30 da manhã, horário de Brasília, foi liberada a terceira aula da nossa Semana do Sono do Bebê, a terceira e a última aula, certo? Então, são orientações que eu dou, orientações gratuitas, certo? Para que você possa ali pegar papel e caneta na mão e ter, assim, um direcionamento para ajudar os seus bebês a dormirem a noite inteira, né? Mais de 10 horas por noite. Para alguns bebês, esse sono mais de 10 horas por noite pode acontecer que ele durma, desperte uma ou duas vezes para mamar, né? Porque tem bebês que necessitam da mamada e voltam a dormir tranquilamente. E outros, né? Outras orientações que eu dou lá são orientações assim mais detalhadas sobre o que você pode fazer, né, no dia do bebê. Então, Arlete, a rotina do sono lá na minha segunda aula, eu falo lá bem direitinho, bem detalhado no tempo ali que eu tenho, para que a rotina seja iniciada logo no primeiro dia de vida do bebê, certo? Então, rotina não significa que você não amamente o seu filho em livre demanda, tá certo? Então, tem que saber, ó, Arlete, obrigada de nada. É só você ir lá, clica na minha bio do Instagram e você vai lá, clica naquelas letrinhas azuis, vai lá e entra na Semana do Sono do Bebê. E eu sugiro que vocês assistam a primeira aula, depois a segunda e depois a terceira. Não adianta, gente, assistir a primeira ou a terceira, depois a segunda, porque é como se fosse uma sequência, certo? Então, corre lá e assiste. Se você tiver um tempinho aí, o bebê tá brincando ali, tá brincando sozinho um pouquinho, então corre lá e assiste. Então, bota ali um fonezinho enquanto você tá ali
se divertindo com o bebê, certo? Gente, hoje a nossa live foi falando sobre efeito vulcânico, o que fazer, que o efeito vulcânico é uma pressão instalada, uma pressão hidrostática instalada no bebê quando ele não consegue fazer sonecas restauradoras, quando ele sai da rotina, quando ele passa um dia bem totalmente diferente, né? Não sei se vocês já viram bebês dentro de avião chorando desesperadamente, os pais, coitados, tentando acalmar. Por quê? Porque mudou, saiu da rotina, provavelmente o bebê já estava lá no aeroporto sem conseguir fazer uma soneca e tudo, então eles explodem lá dentro do avião e não conseguem parar de chorar. Inclusive, o meu, quando ele era pequenininho, ele fez exatamente isso dentro do avião. E foi bem difícil na época, né? Muita gente ficava, ai, não sei o que é isso, não, calma. Foi bem difícil parar de chorar, mas graças a Deus ele ficou bem. Então, gente, hoje está terminando as 3 aulas, né? Hoje a gente termina a terceira aula da semana do sono do bebê e elas não vão ficar no ar, certo? Elas não vão ficar no ar. Foi uma semana toda de aquecimento que eu fiz já há 2 semanas. Eu estou fazendo lives diretas, né? Lives diárias. Para quê? Para que vocês possam ter bastante informação para ajudar os bebês a dormirem a noite inteira, tá bom? E agora a gente vai começar um dia, né? Vai assistir a terceira aula. Ai, joia, Martinha. Espero que tenha gostado. E aí a gente vai ficando por aqui hoje, porque vocês têm aí essa aula para assistir na semana do sono do bebê. E a gente fica por aqui. Eu vou abrir a caixinha de perguntas para vocês colocarem as perguntas em relação a essa terceira aula da semana do sono. Tá joia? Pois foi um prazer, gente. Obrigada pela participação de vocês. Está gostando muito, Martinha? Obrigada. Oi, Sâmia, tudo bom? Estou terminando a live agora. Sâmia, minha ultrassonografista, obstetra. Obstetra não, né? Ginecologista. Tudo jóia, né? Então, a gente vai se encontrar lá na Semana do Sono, gente. Um beijo bem grande. Martim, estou colocando em prática o que você me ensinou sobre o BC e as sonecas. Ótima, ótimo, muito bom, muito bom. De nada, gente. Pois fica com Deus e a gente se encontra na segunda-feira. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir fazer alguma live, mas se for, eu vou mandar nos stories para vocês com mais um tema que é interessante sobre o sono do bebê para vocês aplicarem, tá bom? Um beijo, fica com Deus e uma ótima Semana Santa para todos.